Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós falamos sobre finitude. Nosso convidado de hoje, Dr. Marcelo Gobo Júnior, continua aqui conosco no estúdio. Dr. Marcelo, como prometido antes no primeiro bloco, como pensar sobre o fim da vida pode nos fazer refletir sobre a própria vida em si? Como a gente estava comentando, Glaucia, quando a gente se depara com a finitude, quando a gente toma consciência de que a vida acaba, a gente começa a trabalhar melhor as nossas relações de sentido. É justamente a noção de finitude que garante a nossa noção sobre a existência. A gente pode perceber isso através do curso que as religiões tomam, né? Boa parte do que é o conteúdo de diversas religiões envolve a questão de se trabalhar a morte. Que sentido tem a morte, que sentido tem a vida e como a morte pode ser organizadora desse processo de viver. De como a gente se prepara para uma vida após a morte, que faz parte de diversos cultos religiosos, a crença da vida após a morte, não necessariamente de reencarnação, mas no sentido de que há um além, há um julgamento, há um juízo em relação às nossas atitudes e às nossas escolhas. Então, a resposta dessa pergunta já começa a ser respondida por aí. A gente começa a trabalhar melhor as nossas relações de sentido, mas principalmente aquilo que a gente tem em relação aos nossos desejos e às nossas vontades, começam a ser melhor trabalhados e melhor pensados quando a gente pensa que a vida acaba. E isso é uma questão que ela é norteadora dentro do processo de comunicação em relação à finitude, ou em relação a uma doença que não tem mais possibilidade de cura, ou em relação a uma condição de saúde que vai ser irreversível. A gente começa a se deparar justamente com aquilo que tem prioridade ou não para a gente de fato. Aquilo que traz sentido ou não para a gente de fato. É um exercício cognitivo muito interessante para a gente poder fazer. Se a gente fosse descobrir que a nossa vida se encerraria amanhã, será que aquilo que ocupa a nossa mente hoje como preocupação principal se manteria? Se a gente soubesse que o nosso tempo acaba amanhã, aquilo que é a nossa preocupação maior hoje se manteria? Que pessoa a gente gostaria de estar ao nosso lado? Para quem a gente iria querer fazer uma ligação? Quem a gente gostaria de estar mais próximo nesse momento? Então, é justamente a partir desse ponto que a gente vai organizando. Então, o conhecimento da finitude norteia as nossas escolhas a partir daí. Então, às vezes a gente vai ter que decidir junto com o paciente se a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica ou não, se a gente vai fazer uma intervenção de hemodiálise ou não, se a gente vai fazer alguma questão de terapêutica mais invasiva ou não, e como isso vai mudar as escolhas que o paciente tem em relação a estar internado ou não, em relação a quem da família vai cuidar dele ou não. Tudo isso são questões que vão caminhando desde um sentido mais metafísico em relação ao que é vida e o que a gente espera da vida, até sentidos práticos e ordenadores da nossa prioridade, né? Então, às vezes, é muito difícil para uma família entender a escolha de um paciente a respeito de não dialisar, por exemplo, que é, em algumas questões da doença renal, da parte de terminalidade, vai envolver a escolha de parar com o processo de hemodiálise. A gente sabe que isso vai caminhar para uma finitude, mas às vezes essa é a melhor escolha para aquele paciente naquele momento, pela vontade própria dele. E às vezes abordar isso com a família é muito difícil, porque nem sempre a pessoa que está diretamente ligada ao cuidado de alguém que ama muito consegue perceber ou experimentar toda a dor que aquela intervenção terapêutica pode causar, todo o sofrimento, todo o cansaço que aquilo causa, e está tudo bem, faz parte. A questão é que lidar com isso vai tocando a gente em muitos pontos de fragilidade. Então, às vezes, as pessoas têm medo de tomar decisões que são difíceis, porque elas não querem se sentir responsabilizadas por aquele momento. Às vezes eu não quero, em relação ao meu pai, por exemplo, definir em que momento a gente vai fazer aquela intervenção terapêutica ou não, porque eu não quero me sentir responsabilizado por uma decisão que vai culminar com o fim. Mas às vezes essa era a vontade antecipadamente. E por que é tão importante a gente conversar? Porque às vezes a gente não precisa tomar essa decisão. Às vezes essa decisão pode ser tomada pela própria pessoa, enquanto ela ainda se mantém consciente, enquanto ela ainda se mantém lúcida dentro dos seus princípios. E às vezes a gente consegue dividir essas responsabilidades. Claro que também há outro lado. Às vezes eu tomo uma decisão em relação a
Se eu ficar em determinada condição de saúde, eu não vou querer me manter ligado aos aparelhos, eu não vou querer me manter dependente desse tipo de cuidado. E às vezes quando isso vai se aproximando, eu posso falar, não, eu gostaria. E tá tudo certo, a questão é falar sobre isso. Falar sobre o que tem prioridade para aquela pessoa. E muitas vezes a gente, profissional da saúde, se vê numa posição muito delicada, que é conversar sobre esse assunto quando o terreno não foi preparado. Quando ninguém apresentou ainda esse assunto para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí a gente tem que pensar juntos pela primeira vez. Será que essa pessoa gostaria desse tipo de intervenção? Será que essa pessoa gostaria, se ela estivesse nessa condição, de que essa fosse a decisão? E às vezes a gente não tem essa resposta, porque o assunto não apareceu antes. E a gente vai ter que se atentar a pequenas dicas do caminho. Isso é um assunto extremamente delicado, muito difícil para todo mundo envolvido, muito difícil para o profissional da saúde que faz esse manejo, muito difícil para a família que recebe essa notícia e que vai precisando de uma compreensão mútua, porque às vezes a gente vai tocar em nós com emoções como a raiva, por exemplo, como a culpa, como o remorso. E às vezes é o profissional da saúde que está ali e que, como a gente já comentou no bloco anterior, está de passagem por essa história. Né? Às vezes é o primeiro contato que ele vai ter com essa família, com esses cuidadores, e vai ser ele quem vai receber toda essa carga emocional de frustração, por exemplo, de uma única vez. Isso vai deixando a relação, às vezes, tensa, conflituosa, e é preciso trabalhar e lapidar como se lapida um diamante. É bastante difícil, às vezes, a gente fazer esse tipo de abordagem, justamente porque a gente não conhece a bagagem. E, como eu já apresentei no outro bloco também, por outro lado, às vezes quando você está muito dentro da história, acompanhando há muito tempo, vivendo todo o processo junto, também pode ser bastante doloroso, porque como você participar do processo de decisão de um amigo, né? Nós somos humanos e as vidas se tocam. Mesmo que a gente crie uma barreira profissional que é necessária para a gente poder racionalizar e tomar as decisões de modo consciente, as vidas se tocam, né? E às vezes a gente vai acabar construindo vínculos que são maiores do que a relação médico-paciente estrito sensu. Marcelo, focando então nessa área da saúde, falar sobre finitude é entendido por muitas pessoas como uma desistência ou até mesmo como uma derrota. O que fazer para mudar isso? O primeiro ponto é a aceitação de uma verdade que é incontestável. Como a gente comentou na nossa abertura do programa, a gente não tem nenhum Nobel entregue a alguém que fala que a gente vai morrer um dia, né? Porque essa é uma verdade. A gente não tem como evitar esse processo. Uma vez que a gente começa a existir, em algum momento essa existência terá um fim, né? Não tem como a gente prever quando isso vai acontecer. Então, o primeiro ponto é o entendimento disso. As pessoas morrem. A questão é como é esse processo de morrer. O quanto de dignidade a gente vai conseguir propiciar nesse momento. Como vai ser essa história? A derrota não está em aceitar a partida. A derrota está em não cuidar dessa partida. E nem sempre a gente fala de uma maneira que parece que a gente está romantizando o momento da partida, romantizando o morrer, e morrer não é bonito. A gente sofre nesse processo. E aí vai depender da condição de saúde que vai levando a gente para esse estado. Mas existe dor, existe sofrimento. Nem sempre a questão mais tranquila, há questões que não vão ser resolvidas e que vão fazer parte daquela história das pessoas que estão envolvidas ali. Não é uma cena de filme em que as pessoas estão ali todas reunidas em volta de uma cama e as pessoas se perdoam e fica tudo certo. Nem toda história é assim. Às vezes as histórias vão envolver ressentimento, vão envolver questões que são silêncios, que não vão ser quebrados, não vão ser rompidos. E a gente faz parte desse processo. A questão é o cuidar. Às vezes, a gente vai ouvir histórias que estão trancadas há 30, 40, 50 anos e que só vão poder ser divididas com o paciente e o profissional. Ou o paciente, a pessoa que mais cuida, que às vezes vai precisar de alguém que é um agente externo daquela história, daquela família, para poder ter a liberdade de abrir o seu coração e poder falar sobre isso. E isso pode impactar na assistência à saúde? De que maneira? Isso impacta totalmente no sentido
da percepção de dor, por exemplo. A dor é um bom exemplo sobre isso. A gente tem dimensões que são físicas, que são psicológicas e que são sociais, espirituais, dentro do que é o conceito de dor. E quando a gente vai falar dentro de um cenário de cuidados paliativos, por exemplo, a gente aborda com o termo dor total, entendendo essas dimensões. E às vezes, a maneira como a gente vai escolher lidar com sofrimentos que são emocionais vão refletir em como o nosso corpo está, ou o quanto de atenção a gente emprega naquilo que é a nossa condição de saúde, a nossa condição física. Então, abordar isso vai fazendo com que o nosso humor module, a maneira como o nosso humor está vai mudar a maneira como a gente percebe o nosso corpo, a nossa dor física, e tudo isso precisa ser cuidado e olhado. Por exemplo, em relação ao nível de analgesia, eu posso utilizar medicações que são analgésicas e que elas vão levar a uma sedação maior, a uma sonolência maior. E com isso, o fato de às vezes eu não abordar uma questão que é emocional e que faz parte de como a minha dor é mais intensa ou como ela é percebida com mais intensidade, vai levar aquele paciente, aquela paciente, para uma condição de maior sedação e com um menor convívio entre as pessoas que ela gostaria de conviver no momento que é íntimo, né, e que está próximo da finitude. Então, o simples fato de abordar isso pode gerar uma menor percepção de dor, uma maior percepção de alívio, né, e com isso eu diminuir a intensidade daquilo que eu vou utilizar como sedativo, como analgésico. E isso já muda a minha percepção em saúde, por exemplo. Né? Mas nem todas as histórias precisam ter esse peso, ter essa carga. Às vezes você vai encontrar, nesse momento derradeiro da vida, a chance de se reconectar com as questões que são mais íntimas, e aqui as pessoas estão mais inteiras e despidas daquilo que é o aspecto social dos personagens, que a gente vai aprendendo a exercer dentro das situações que são sociais, em que a gente vai aprendendo a estar em contato da gente com a gente mesmo. E é por isso que volta de novo aquela questão de que a morte dá sentido, porque é só a gente e a gente mesmo no fim. E as histórias que tocam a nossa história. Então, esse contato de troca muito intensa entre o profissional, entre a família, entre os cuidadores, ele precisa ser visto com muito carinho, com muita atenção, especialmente em momentos como o que a gente vive agora, em que a morte parece tão próxima, em que parece que a gente nunca viu tanto isso, não conheceu. Cada um de nós provavelmente conhece alguém, perdeu alguém, ou alguém de dentro da família, ou alguém muito próximo nesse momento de pandemia, e isso reverbera em nós, reverbera na nossa ansiedade, em como a gente se preocupa com as coisas, às vezes de modo excessivo, com aquilo que é essa verdade incontestável, de que a vida um dia tem um fim. Esse é o Hora da Saúde, nós estamos falando sobre finitude. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com as principais dúvidas dos telespectadores. E você aí de casa, continue conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos.